Muito obrigado à sessão do I3E da Minas Gerais. Obrigado pela organização também pela eh, sua universidade. É sexta-feira de manhãzinha aqui na Austrália, aqui em Melbourne, mas boa noite com todos vocês. O meu português é meio enferrujado, mas eu acho que vai dar certo sim. Esse aqui é o único slide que tem essas palavras em português, o resto é tudo em inglês. Mas eu vou apresentar no meu portunhol, português. Beleza? A ideia aqui é passar uns 50 minutos, não mais do que isso, para dar espaço às perguntas depois. Vocês podem colocar no chat as perguntas e a gente vai ter tempo para isso. Mas a ideia aqui em 50 minutos é apresentar algumas das ideias, como solucionar os problemas de ter mais e mais geração fotovoltaica nas redes de distribuição, particularmente geração residencial. Os números talvez no Brasil não sejam tão altos hoje em dia, mas o custo está caindo significativamente e o problema vai vir, porque as vantagens da geração fotovoltaica ficam muito óbvias para o consumidor final no momento que realmente vira custo efetivo. Mas tem que virar custo efetivo. Agora, no momento que as pessoas têm a geração fotovoltaica nos lares, vamos ter uma rede que tem os fluxos reversos. E isso, logicamente, cria certos desafios para o manejo da rede. Então, a gente vai discutir os problemas, os desafios e algumas das soluções também. Não sei se a tradução seria a melhor na capacidade de inserção, eu vou utilizar muito o hosting capacity, porque é a palavrinha que normalmente utilizaria no inglês, seria assim, o título, Increasing the PV Hosting Capacity, que se utiliza muito em diferentes partes do mundo. Que quer dizer quanto que você pode colocar de uma tecnologia específica numa determinada rede ou parte da rede de distribuição. Beleza, vamos lá. Então, essa apresentação aqui, vamos começar com as partes básicas, para todo mundo estar na mesma linha, né? Entender quais são esses problemas básicos que estou comentando, e depois a gente vai começar a entender qual que seria esse papel dos inversores inteligentes. Eu continuo chamando eles de inversores inteligentes, mas hoje em dia todos os inversores são inteligentes. Não tem inversor que você vai comprar hoje em dia com o painel fotovoltaico que não seja inteligente. Agora, inversor inteligente quer dizer que tem as funções tipo Volvat, Volvar, Export Limits, as limitações das exportações ou da geração, tem muitas funções. E essas funções, elas vêm embutidas nos inversores, porque os inversores são produzidos em países que exportam para todas as partes do mundo. Então, eles exportam com diferentes funcionalidades para os diferentes países. Então, o instalador simplesmente coloca o estándar que é da região onde o inversor está sendo instalado. Logicamente, tem inversores que são produzidos mais regionalmente ou localmente em países determinados, mas, em geral, os inversores são bastante inteligentes. Mas, enfim, a gente vai continuar chamando eles de inversores inteligentes. Hoje em dia, eles são todos inteligentes. Vamos discutir também a parte da rede de distribuição, certas tecnologias, não muitas, coisa básica, mas para entender que a redistribuição pode também ser manipulada para ter mais hosting capacity, particularmente com os offload taps, que são os taps nos transformadores de baixa tensão. Agora, isso normalmente no Brasil, não sei se vocês têm, mas é muito comum na Europa e aqui na Austrália também. E depois vamos passar à parte das baterias, a bateria residencial, que hoje em dia são extremamente caras, se a gente colocar no contexto brasileiro, no contexto latino-americano, nos países em vias de desenvolvimento, mas esse custo em países já desenvolvidos, industrializados, é diferente e está começando a acontecer bastante. No entanto, não só porque a gente tem baterias, vamos resolver todos os problemas que existem com a geração fotovoltaica, isso que a gente vai discutir hoje. E algumas conclusões. Bom, o contexto. O contexto é que nos últimos anos, o que a gente está vendo é uma queda, nos últimos 10 anos, na verdade, do custo dos painéis fotovoltaicos, não só os painéis, os inversores também, no total do sistema fotovoltaico, de aproximadamente 85% nos últimos 10 anos. 50% para a parte a eólica e nas baterias similar aos sistemas fotovoltaicos, que é o painel e os inversores, de 85%. No entanto, as baterias, embora eles o custo está caindo, ainda são bastante caras.
No entanto, enquanto para os painéis fotovoltaicos, o custo já é bem mais acessível para os países em vias de desenvolvimento. Na Austrália, para vocês terem uma ideia, é um país enorme, mas a população não é tão grande assim, é uma fração da população do Brasil, não chega a 25 milhões de habitantes. A demanda máxima do National Electricity Market, que seria a parte, deixem eu colocar aqui o pointer, aqui o laser, que é a parte leste da Austrália, ele não está interconectado com a parte oeste, a parte leste é de 38 gigawatts. No entanto, desses 38 gigawatts da demanda máxima, já temos 12, mais de 13, hoje em dia, gigawatts de instalações fotovoltaicas, mais de 2 milhões de instalações. O que quer dizer que a maioria dessas instalações são também residenciais. Hoje em dia, na média, aproximadamente 1 em 5 casas tem painéis fotovoltaicos. Na verdade, se você for para certas partes da Austrália, dependendo do estado, dependendo da área específica, muitas mais casas vão ter painéis fotovoltaicos. Tem áreas que são já planejadas com casas novinhas, com painéis fotovoltaicos. Então, isso cria clusters, cria agrupamentos que, logicamente, vão criar certos desafios para essas redes de distribuição. Enquanto as baterias, o ano passado chegamos quase a 100 mil instalações, que não parece muito, mas em proporção, né, para o que você tem é bastante, e o ano passado o mercado australiano, em termos da bateria residencial, foi quase a terceira parte do mercado global. Quando a gente começa a falar sobre a descentralização da geração elétrica, não é só a Austrália, se bem que vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui, que a Austrália está indo bem para cima, por causa dos números que acabei de apresentar. Não é só a Austrália, é tudo canto do mundo. No Brasil, existem projeções que eu acredito que também depende muito do custo, né, caindo, como estava falando antes, que vão fazer com que as pessoas investam em painéis fotovoltaicos e, logicamente, vamos ter uma descentralização energética muito, muito grande. Então, isso aí está acontecendo e vai continuar acontecendo em muitos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. O que quer dizer que, conforme a gente tem mais painéis fotovoltaicos, mais geração fotovoltaica residencial, vamos ter mais impactos na rede e, logicamente, quer dizer que vamos ter que criar soluções, né, para aumentar a habilidade dessas redes de ter mais e mais instalações residenciais. Ou seja, se hoje em dia, se você não fosse fazer nada para uma rede, só pode colocar mais de 20% das casas com painéis fotovoltaicos, bom, esse que seria a hosting capacity. Podemos fazer com que esse 20% seja 30, 40, 50 em essa rede determinada? Bom, a gente tem que fazer algumas soluções aí. Então, quais que são esses impactos? Vamos estar com a parte básica, então. Quando a gente planeja uma rede de baixa tensão, que aqui na Austrália, na Europa, é uma rede de linha-linha, seria tem ali um limitador trifásico, linha-linha 400 volts, e as casinhas pegam só uma fase, né? Linha neutra seria 230 volts. Quando você planeja isso, você planeja considerando a demanda diversificada máxima. Você coloca essa demanda máxima, você mais ou menos fala, essa rede, esse limitadorzinho não vai ter mais de, sei lá, 500 metros, vamos ter esse número de casas, você calcula mais ou menos quais seriam os condutores, o transformadorzinho e pronto, né? Então, você planeja para essa demanda máxima que você não vai ter problemas nem de congestionamento dos ativos, quer dizer que os ativos são grandes suficientes para essa demanda máxima e a tua extensão está tudo bem. O problema acontece que quando a gente coloca painéis fotovoltaicos nessas casinhas e um dia, sei lá, quarta-feira, super ensolarado e todo mundo está no trabalho, as únicas cargas são a geladeira, né? Então, a geladeira é muito, muito pequena. Então, o que acontece? Você tem o que chama de fluxo reverso, que quer dizer que essa geração está sendo injetada na rede. Agora, o negócio é que essa geração vem do sol, né? A irradiação vem do sol. Que quer dizer que teu painel fotovoltaico vai ter a mesma irradiação que tem teu vizinho, 100 metros da tua casa, porque o sol cai para todo mundo ao mesmo tempo.
isso quer dizer que a coincidência de geração é muito, muito alta. Não é 100%, mas é muito alta. Ou seja, quer dizer que vamos ter fluxos reversos bem maiores por causa dessa coincidência. E um fluxo reverso que vai fazer que as tensões, por causa da impedância, passem, talvez, os valores limites dessa região, desse país, e também que essas correntes no agregado possam também condicionar ou simplesmente, né, ser bem maiores que do dimensionamento original da transformadora dos condutores. Então, esses são problemas que acontecem hoje em dia em muitas partes do mundo. Ter um sobrecarregamento do transformador dos condutores em 20% talvez não é grande coisa, mas chega um ponto onde é grande coisa. Quando a gente tem problemas de tensão, talvez, por exemplo, aqui na Austrália, não mais do que 10% do nominal, que quer dizer 253 volts. Se tiver 254, 255, não tem problema, mas se tiver já no ponto de 15%, os painéis fotovoltaicos vão ser desconectados automaticamente. E, logicamente, isso cria problemas, porque você que comprou esse painel fotovoltaico, você quer que não seja desconectado, você quer gerar o máximo possível. Então, cria muitos desafios para manter as tensões. Não só nas partes de baixa tensão, logicamente a baixa tensão está conectada à média tensão, então, no momento que todo mundo tem painéis fotovoltaicos, vamos ter os mesmos problemas nessa rede. E sim, você tem a regulação de tensão com a subestação primária, né, com o LTC, que é o ponto de regulação. Às vezes tem reguladores no meio da rede de média tensão, você tem banco de capacitores, que logicamente a gente está falando de tensões altas, bancos de capacitores vão fazer as coisas ainda piores, então teria que desconectar. Então tem coisas que vocês poderiam utilizar para diminuir as tensões nesses momentos, mas complica, porque se você fazer alguma coisa só para esses momentos, e fixar essas tensões para ajudar com que esses fluxos reversos não criem esses problemas de tensão, então você tem que fazer uma coisa que não complique também durante a carga máxima, à noite. Então não é tão simples. Bom, a conclusão aqui é que no momento que temos mais painéis fotovoltaicos residenciais, vamos ter mais problemas e esses desafios vão gerar com que essas empresas de distribuição pensem como é que a gente pode aumentar esse hosting capacity, qual que é a melhor forma de aumentar esse hosting capacity, a mais efetiva, o custo efetivo. Bom, soluções bastante óbvias, como eu já tinha falado no primeiro slide, os inversores inteligentes, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem problemas, você coloca settings, né, os parâmetros de controle do inversor inteligente para, por exemplo, aplicar curtailment dependendo da tensão. Isso que chama a função vol-watt. Dependendo da tensão que você está vendo no consumidor, aí no pontinho da conexão do inversor, que não necessariamente é o ponto onde está o medidor, pode ser 10 metros, 15 metros depois do medidor, você determina que você não pode gerar muito mais. E com isso, logicamente, se aplica um curtailment, que quer dizer você corta a geração. Não totalmente, mas uma fração disso. Isso é uma coisa ruim para alguém que estava pensando gerar tudo o máximo possível, logicamente. E também uma coisa ruim para quem que está bem no finalzinho do alimentador, porque a pessoa que está aqui no finalzinho não vai ter a mesma tensão que a pessoa que está aqui no começo desse alimentadorzinho. Então, é um controle que pode funcionar, mas cria também outros desafios para certas instalações. Você poderia utilizar também reativos. Os inversores inteligentes vêm com a capacidade de utilizar reativos, injetar ou absorver. Se não injetaria aqui, se temos problemas de tensão, de alta tensão, então a ideia é baixar essa tensão, então você absorveria esses reativos. Você pode fazer isso também, né? Quanto que seria o ótimo para realmente manter as tensões abaixo do limite? Bom, vai depender. Isso que a gente vai ver também com o caso de estudo. Então, existem possibilidades, mas não é tão simples. Agora, a gente pode utilizar esses parâmetros dos inversores inteligentes de uma maneira totalmente local, que são as funções vol-watt, vol-var, etc., etc. Ou também você pode mandar sinais cada minuto, cada 5 minutos, cada meia hora, sei lá, cada dia, para que esses inversores tenham uns parâmetros específicos e as funções específicas
para uma área determinada. Isso também pode ser feito, mas, logicamente, isso precisa de uma infraestrutura de comunicação, etc, etc. Então, já não é tão simples, mas também poderia ser feito dessa maneira. O que acontece com o armazenamento, as baterias? Mesma coisa, né? A ideia é que se você tiver baterias, então, magicamente, elas vão absorver a potência ativa, que seria gerada, exportada para a rede, mas absorvendo essa potência ativa, então essa potência ativa não vai para a rede, então você não tem problemas. Então você reduz as exportações. Essa que seria a ideia, logicamente. Se é que as baterias são controladas efetivamente. Infelizmente, elas não são. Isso que eu vou demonstrar depois. As baterias que você compra hoje em dia, seja Tesla, seja da Samsung, seja da LG, elas vêm com um controle que a gente vai chamar aqui de OTS, que quer dizer off the shelf, quer dizer saiu da prateleira, e que quer dizer que é uma filosofia de controle que é boa para o consumidor final, que realmente quer ser independente, né, do sistema elétrico até certo ponto, mas não é boa para a rede, isso que vamos demonstrar depois. Beleza. Essas ideias podem ser aplicadas para redes reais, essas ideias dos inversores inteligentes, as baterias? Bom, logicamente que sim, isso que a gente vai demonstrar agora. Mas antes de entrar nesse caso de estudo, onde eu vou demonstrar numericamente esses conceitos, vamos entrar com umas definições que são importantes, para que assim todo mundo esteja na mesma página, como eles falam em inglês, the same page. PV Hosting Capacity. Eu já tinha comentado o que é, mas esse Hosting Capacity é o volume máximo, né, de instalações, de geração fotovoltaica que uma rede de distribuição determinada, ou parte dela, pode ter, sem afetar negativamente a operação normal dessa rede, em todo ponto no tempo. Não é só para o verão, não é só para o inverno, todo o tempo. Então, esse que é o hosting capaz. Agora, o que é operação normal? Aí que vira um pouco complicado. Operação normal vai depender de todos os parâmetros que você acha pertinentes. Nesse caso, no caso do estudo que eu vou apresentar, a gente vai se focar nas tensões, considerando os limites de regulação daqui da Austrália, logicamente, considerando a utilização dos ativos, não sobrepassar, né, não criar sobrecarregamentos, mas poderia considerar harmônicos, poderia considerar proteção, poderia considerar muitas coisas, ok? Então, operação normal vai depender muito de cada companhia de distribuição, como eles vão considerar que é operação normal. Logicamente, no momento que você considera muito mais parâmetros, a avaliação fica mais complexa. Enquanto à penetração de fotovoltaicos, isso é importante porque qual que seria esse valor, esse volume de geração fotovoltaica? Então, como a gente quantifica isso? A gente pode quantificar isso nos quilowatts de potência instalada, ou megawatts, dependendo, né, do total. Pode ser o número de consumidores com painéis fotovoltaicos, pode ser a percentagem de consumidores com painéis fotovoltaicos. Isso aqui depende, né? Se uma rede que é principalmente residencial, você poderia falar isso, mas se uma rede que tem muitos consumidores comerciais ou industriais, ou poucos consumidores residenciais e maioritariamente comerciais ou industriais. Então, falar de percentagem de consumidores talvez não seja o mais apropriado. Então, essa definição de penetração tem que ser apropriada para a rede que você está analisando. No caso de estudo que eu vou apresentar nos próximos slides, a penetração é a percentagem de casas, de consumidores residenciais que têm os painéis fotovoltaicos. Mas você pode utilizar em qualquer análise uma definições diferentes. Então, essas são as definições que a gente vai utilizar agora. Então, começamos. Somos engenheiros, eu espero, a maioria aqui. E é interessante colocar esses conceitos, né, de como funcionariam dos desafios dos painéis fotovoltaicos, da geração residencial e os potenciais benefícios dos inversores inteligentes, das baterias, mas como engenheiros precisamos de números para validar, né, esses conceitos. Então, o que vamos fazer agora, eu vou apresentar os resultados de uma rede real,
daqui do estado de Victoria, na Austrália, que é onde Melbourne está. Essa rede é uma rede de 22 mil volts, tem uma demanda máxima de aproximadamente 9 megawatts, quase 80 transformadores de distribuição, mais de 4 mil construídos residenciais, blá, blá, blá. E a gente modelou não só a média tensão, mas a gente modelou também a baixa. A baixa não vem dos dados geográficos da companhia, que se chama Ausnet, que a gente está fazendo os projetos com eles, continua, mas a gente teve que colocar o que a gente criou redes de baixa tensão, pseudo-redes, baseados no planejamento dessas redes, como que eles planejam, a gente criou essas redes. Não é o mesmo que na realidade, mas é bastante próximo. E com isso a gente tem uma rede que tem integração na parte da modelagem, não só da média, mas média e baixa, o que permite que a gente considere tudo o que acontece até o consumidor final, o ponto final de cada consumidor monofásico. E isso é bastante realista, porque a parte da baixa tensão é que realmente cria bastantes problemas. Mas modelar só a baixa tensão sem a média tensão não é completo, porque existem essas interações, porque é tudo um circuito único. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar são análises que, às vezes, são determinísticas para um momento dado, para vocês verem o que acontece no tempo serial, mas, afinal das contas, essa análise, se você realmente quer dar informação mais importante, né, do ponto de vista de planejamento para as companhias, você tem que considerar uma análise mais avançada, uma análise estocástica, por exemplo. Porque quando a gente fala de 10% dos consumidores com painéis fotovoltaicos, a pergunta que você vai ter, 10%, como assim? 10% estão no final do alimentador ou no comecinho do alimentador? Ou espalhados aleatoriamente no alimentador? Cada um desses três cenários que acabei de mencionar vai criar diferentes números, porque, logicamente, aqueles que estão bem no finalzinho do alimentador vão ter mais problemas de tensão que os que vão estar esse 10% de geração na cabeça do alimentador. Por quê? Por questões das impedâncias. Então, no momento que você faz uma coisa determinística, você pode não considerar outros cenários. Então, tem que ser estocástico. Como que vamos colocar as metrics, né? Como é a performance dessas simulações? Bom, a tensão e a parte de condição vão ser as mais importantes. Então, vamos lá. A análise estocástico de penetrações de 0 a 100%, ou seja, os 4 mil consumidores dessa rede com painéis fotovoltaicos, tamanho dos painéis seguindo as proporções, as estatísticas que a gente tem aqui na Austrália. E, bom, esses resultados aqui estão apresentando que se a gente for ver o número de consumidores que não passam, né, com o estándar, que é passar de 10% da tensão, ou seja, mais de 253 volts, em algum momento dado, então quer dizer que é um consumidor que está com problemas. Já com 20% de penetração, 20% desses mais de 4 mil consumidores, já temos problemas de tensão. No entanto, quando a gente vê o congestionamento, né, os ativos na média tensão, na verdade, os problemas só aparecem, ou seja, quando a gente passa dos 100%, né, dos ativos, em 80%. O que quer dizer que, se a gente pensa em hosting capacity, é o problema que aparece primeiro. O problema que aparece primeiro é a tensão dos consumidores. Então, se a gente não fizer nada nessa rede, que nem a rede que está hoje em dia, bom, a gente não pode colocar mais, ou não pode aceitar mais de 20% dos consumidores com painéis fotovoltaicos, que é muito pouco, logicamente. Nesse momento, é importante falar que a gente está colocando aqui o estándar australiano, que já considera os parâmetros de volt-watt, onde eles cortam de acordo à tensão. Não cortam até zero, cortam até 20%, mas ainda com esse inversor inteligente, com esses estándar de volt-watt, 20% já cria problemas. Como é que vemos que esse volt-watt está funcionando? Porque está cortando, aqui está o curtailment da geração, que vai aumentando em porcentagem de todas as instalações, conforme você vai colocando mais instalações. Ou seja, o volt-watt está fazendo o que tem que fazer, que é cortar quando as tensões estão muito altas. Mas, mesmo assim, as tensões continuam muito altas, tanto que os consumidores finais estão tendo problemas, já com 20%. Ou seja, não dá para fazer muita coisa aqui com essa rede nesse momento.
Detalhe, aqui os offload taps desses transformadores, um offload tap é um transformadorzinho que tem taps, normalmente aqui na Austrália esses transformadores de distribuição tem 2 taps para cima, com passos de 2.5 e 2 taps para baixo, com passos de 2.5 cada um, ou seja, você tem mais menos 5% para brincar. Nesse caso aqui, a gente não está brincando com os taps, o que quer dizer que existe uma oportunidade aí. Então, quais são essas soluções convencionais para incrementar essa hosting capacity? Bom, vamos falar dos taps. O que quer dizer esse tap? Quando a gente faz, por exemplo, para um 50% de penetração, então vamos do estocástico para o determinístico, só um caso dado, assim vocês veem como é que está acontecendo as coisas aqui no tempo. Essas tensões aqui, esses problemas, que a gente não quer, que são as tensões dos mais de 4 mil consumidores finais. Mas o que quer dizer aqui, esse espaço aqui na tensão, quando não tem geração, só quando tem carga, é que você tem espaço para abaixar as tensões. Então, aí que o offload tap pode ser utilizado. É um processo manual, mas pode ser utilizado. Tanto assim que as companhias aqui na Austrália estão utilizando muito, e na Europa também. Mas tem um limite, logicamente. É interessante ver aqui que os transformadores para 50% não estão sendo sobrecarregados, as linhas também não, porque é 80%. E aqui vocês podem ver esse chapeuzinho peruano, que quer dizer que as diferentes instalações, né, tem muitas instalações que são de 2.5 kVA, 3, 4 e 5.7, que é uma coisa assim de kVA, mas tem o curtailment por causa do volt function. No momento que a gente coloca os taps, baixos taps dos transformadorzinhos, a tensão para esses 50% é solucionada, mas dado que não existe mais esse problema de tensão, o volt-watt já não entra, né, a funcionar, porque não tem problema de tensão, o que quer dizer que tem mais geração. Se tem mais geração, que estão vendo aqui, esse chapéu peruano não existe mais, porque não tem mais curtailment, quer dizer que tem mais injeção de potência ativa, o que quer dizer que se tem mais fluxo reverso, o que quer dizer, nesse caso, aqui um transformador começou a ser sobrecarregado. Ou seja, solucionar um problema pode criar problemas em outros aspectos. E isso é importante. Então, se a gente fazer a análise estocástica, utilizando agora os offload tap changers, a gente vê que os problemas de tensão agora só aparecem no 40% de penetração, que é ótimo. A gente passou de 20% para 40% só mudando os taps, os offload taps dos transformadorzinhos. Ótimo, porque é uma coisa que tem um custo, né? Você tem que mandar as pessoas, tem que colocar um generalzinho, porque um offload tap quer dizer que você tem que estar sem carga, ou seja, você tem que desconectar o transformador, mas aí dá para fazer, e uma vez que você faz, você colocou uma hosting capacity de 20 para 40, ótimo. O que acontece com a parte dos condutores da média tensão? Os condutores abaixo estão tudo bem, e os transformadorzinhos também estão geralmente ok. Já caiu de 80 por causa do fluxo reverso, tem mais, agora é 50, mas 50 ainda assim é mais do que o 40, então o 40 é o novo hosting capacity. O que acontece com o curtailment aqui na direita? É bem menor, bom, não bem menor, mas é menor que antes. Por quê? Porque não tem tanto problema de tensão. Ou seja, a gente aumentou o hosting capacity e a gente diminuiu também o curtailment, que quer dizer consumidores finais mais felizes, porque estão gerando mais. Agora, vamos conversar sobre os inversores inteligentes, porque isso aí era uma solução que as companhias estão fazendo hoje em dia, mas dá para fazer mais coisas com os inversores inteligentes. Então, quais são essas funções dos inversores inteligentes? Bom, você pode limitar a potência ativa que é gerada. Você pode fixar, por exemplo, né, para um valor dado, e o inversor não vai gerar mais do que isso. Pode ser uma porcentagem também disso. Você tem o value-watt function, que é a função value-watt que estava comentando. Você coloca os pontos, né, de tensão e o drup aqui que você quer até outro ponto de tensão. Por exemplo, sei lá, você pode gerar 100% do que tiver nesse momento de radiação até, sei lá, não sei, 1.05 por unidade. Mas no momento que chegar no 1.09, você cai até 0% da geração, ou 20%, 30%, o que for. E pronto. É assim que funciona. Uma coisa similar é com o volt-var, que é utilizar a potência reativa do inversor para diferentes momentos de tensão, injetando potência ativa ou reativa, ou absorvendo. No problema de tensão de tensões altas, logicamente a gente
quer absorver, não injetar. Mas o importante aqui é que vocês têm que lembrar que, por mais que tenhamos a habilidade de brincar com a potência reativa, a gente tem uma potência aparente do inversor, né? KVA. Então, logicamente, se os inversores, que é a grande maioria dos inversores hoje em dia no mundo, seguem o que chama a prioridade de potência ativa, ou seja, gerar é sempre a prioridade, quer dizer que no momento que você está gerando o máximo, né, de potência ativa, que seria o mesmo valor que a potência aparente, você não tem potência reativa para utilizar. E isso aqui é um problema grande. Pode ser mudado? Sim, tem duas opções. Aumentar o tamanho do inversor, os KVA, ao invés de ser um 5 kVA para uma instalação de 5 kW pico de painéis, se utiliza 5.5 kVA para uma instalação de 5 kW pico dos painéis. Mas isso tem um custo. Na Itália, na verdade, eles estão fazendo isso. Em outros países, não. Então, isso é um problema, mas também tem a opção de criar a potência reativa, a prioridade de potência reativa, mas isso aí são funcionalidades que não todos os inversores podem fazer. Bom, vamos lá. Vamos pesquisar aqui o que acontece se a gente vai para um volt-watt que é super estricto, né, que agora vai até 0% de geração no momento que você chega ao limite máximo de tensão nos valores aqui na Austrália. É ruim para o consumidor final? Bom, é ruim, mas se isso acontecer só 2, 3 dias no ano, não é tão ruim assim, ok? Porque a rede quer dizer que não precisa de mais investimentos, que quer dizer que nos custos de eletricidade não vai aumentar. E com os reativos, a gente vai colocar esses pontos aqui para ver se funciona ou não. Então, vamos lá. Aqui, no momento determinístico, 60%, já utilizando os offload tabs em umas posições bem melhores, 60% no BAU, que quer dizer Business as Usual, que quer dizer sem os novos parâmetros dos inversores inteligentes que coloquei no slide anterior, temos 34% dos consumidores com as tensões bem altas. Isso é utilizando o standard australiano, mas o standard australiano ainda, para tensões muito altas, deixa gerar. O que acontece se a gente vai para o volt-watt mais estrito que eu acabei de falar? Que quando já chega no 1.1, que é o valor limite aqui por unidade na Austrália, você corta toda a geração. Isso que acontece, você corta. Aí que está aparecendo aí, você corta. Ou seja, com isso você pode solucionar todos esses problemas de tensão. Maravilha. O que acontece se utilizar o volt-var? O problema do volt-var é que aqui são as tensões, que no momento de geração máxima você não tem a potência reativa, porque os KVA foram utilizados, então não tem muito o que fazer. Então, temos que ter muito cuidado com esse volt-var, porque normalmente, dependendo como é que seja utilizado, não vai realmente brindar muitos benefícios. Agora, o que acontece se você colocar um inversor sobredimensionado? 10% mais, que nem é o caso da Itália. Bom, aí nesse caso, o volt-var pode solucionar os problemas, porque agora existe essa potência reativa para poder absorver, para poder baixar as tensões. Ou seja, volt-watt pode ser muito efetivo, sim, faz o curtailment, que muitas pessoas não vão gostar, mas é efetivo. E o volt-var vai depender do caso, aqui com um inversor sobredimensionado pode ser bem mais efetivo. O que acontece com esses fluxos de potência aparente no momento que você começa a brincar com a potência reativa? Ok? Bom, vamos ver aqui o condicionamento da rede, ok? Isso aqui na parte dos transformadorzinhos aqui de baixa tensão. E o que vemos aqui, sem utilizar essas novas funções de volt-watt, só utilizando o que já tem aqui no standard australiano, temos 5 transformadorzinhos que são sobrecarregados para uma penetração de 60%. Beleza, se utilizar volt-watt, que corta tudo no 1.1 por unidade de tensão, logicamente está cortando os fluxos reversos e, logicamente, não temos problemas mais de sobrecarregamento. Mas com o volt-var, porque agora você está absorvendo potência reativa, o que quer dizer que você tem uma corrente maior, você tem P e Q, então você tem um fluxo que vai, como potência aparente, as correntes, vai sobrecarregar um transformadorzinho a mais. Um transformadorzinho a mais não parece muito, mas é o efeito que eu quero aqui
colocar em evidência. Então, temos que ter muito cuidado com a parte de reativos também. Não é simplesmente falar, vamos absorver reativos e problema solucionado. Talvez o problema de tensão, mas aí você tem o problema de congestionamento também. Então, temos que ver todos os parâmetros da rede. E aqui a gente não está falando de outros parâmetros, né? Correntes de falha, de falta. Não estamos falando de harmônicos, outras coisas. Né? Estamos falando só de 2 parâmetros, que são importantes, mas são 2. E o que acontece se estamos sobredimensionando esses inversores inteligentes? Bom, esse sobredimensionamento vai permitir que você absorva mais reativos quando são precisados, mas agora vamos a sobrecarregar mais transformadores, porque logicamente a potência aparente é maior. Ou seja, outros problemas. Beleza, então vamos colocar aqui um resumo do que a gente está comentando. A função vol-watt sozinha, se você for por os parâmetros bem mais estritos, você pode solucionar todos os problemas. Ótimo. Mas, logicamente, criar esse curtailment, que quer dizer que pessoas não vão conseguir gerar tudo que eles pensavam que iam gerar. No entanto, temos que ter muito cuidado aqui, porque esse curtailment que estou apresentando nesses slides é de um dia, mas esse dia não se repete todo o tempo, os 365 dias do ano. Então, você tem que colocar essa quantificação do curtailment de uma maneira anual para poder realmente entender se realmente os consumidores finais estão sendo afetados significativamente ou não. Enquanto a parte térmica, o vol-watt reduz os problemas, mas não de uma maneira direta, indireta, porque o problema que está vendo é o problema de tensão. Nesse caso de estudo, nessa rede, com mais de 4 mil consumidores, bom, a penetração de 60% pode ser conseguida, né? Na parte do volt-var sozinho, com os inversores normais, não é efetivo, porque não temos reativos quando a gente precisa, que é o ponto de geração máxima. Mas se você sobredimensionar, pode ser bastante efetivo. No entanto, os fluxos complexos são, a potência aparente aumenta, então aí temos outros problemas. Nesse caso de estudo, 60% de penetração não pode ser conseguido, né? Então temos que ter bastante cuidado com esses inversores. Nos seguintes slides, vou passar para a parte das baterias, ok? Mas antes disso, eu quero falar uma coisa que não estou apresentando aqui, mas a gente já fez até webinars em inglês, tem os relatórios também que eu vou apresentar depois, super rápido. Mas aqui na Austrália, no estado de Vitória, em dezembro do ano passado, ou seja, já em janeiro já estão implementados, todas as instalações vêm agora, tem que ter a função vol-watt e vol-var simultaneamente funcionando. O que acabei de apresentar são essas funções separadas. Agora, eles estão aqui no estado de Vitória funcionando simultaneamente. Os resultados são maravilhosos. Realmente funciona, ajuda muito a aumentar a penetração, essa combinação de vol-watt com vol-var. Mas combinação simultânea, que é possível com os inversores inteligentes hoje em dia. Sim, sem sobredimensionar os inversores. Ou seja, funciona bastante. Temos relatórios com essas informações, tem webinars, vou passar os links depois, mas entendam a diferença. O que estou apresentando agora são essas funções separadas. No momento que você junta as funções, você pode ter uns resultados bastante interessantes. Que eu acho que é o futuro dos standards que vamos ver nos anos que vêm. Vamos passar às baterias. As baterias funcionam ou não funcionam? Eu já falei que não. Mas não como agora a gente está controlando elas. Eu vou explicar por quê. Como funcionam as baterias hoje em dia? Baterias, logicamente, para os consumidores residenciais, ok? A filosofia é super simples. A filosofia é simplesmente fazer com que qualquer exportação na rede seja absorvida. Que seria a exportação, por causa que não tem ninguém em casa, então, logicamente, está exportando na rede, né? Para que você absorve? Para poder, depois, descarregar essa bateria quando você precisar, quando sua demanda está a ponto de pegar, né, importar da rede. Essa filosofia que acabo de mencionar é uma filosofia que garantiza que você vai reduzir sua conta de eletricidade. E é uma filosofia perfeita, na verdade. Funciona. Ok? E vou mostrar os números, funciona, é ótimo. Então, aqui em roxo, em português, acho que é roxo. Aqui em roxo,
púrpura, sei lá, é a demanda neta positiva, que quer dizer que se a bateria tiver alguma carga, vai descarregar para que você não possa importar da rede. E quando você está a ponto de ser um exportador neto, a bateria vai tentar carregar. O problema, que eu vou mostrar nos próximos slides, é que a filosofia é ótima, mas quer dizer que a bateria vai carregar, e já no meio-dia, sei lá, pode ser 1 hora da tarde, que for, vai encher. E se a bateria encher no momento, nas horas de geração, quer dizer que a bateria não vai poder carregar mais, que quer dizer os fluxos reversos continuam. Agora, uma coisa importante aqui, quando a gente fala de baterias, tem uma componente de energia. Quando a gente fala de problemas na rede, energia não interessa. O que interessa é a potência. Então, você precisa só de 1 hora no dia, onde todos esses fluxos reversos são tão altos que você tem problemas de tensão, problemas de congestionamento, para falar, bom, não pode acontecer. Isso é potência, não energia. Então, temos que separar essas coisas, ok? Vamos ver, essa simulaçãozinha aqui vai apresentar... deixa... caramba. Como é que está aqui isso aqui? Apresentadorzinho, pointer, no pointer... tá aqui, pronto. Então, essa simulaçãozinha aqui está apresentando em vermelho, em cima, uma demanda de uma casinha, tá? Em verde está a geração de um painel fotovoltaico dessa casinha, de 5 kVA, e a bateria que estamos mostrando aqui está seguindo o que eu chamo de off-the-shelf, que saiu da prateleira, que é a filosofia de controle de hoje em dia de todas as companhias que fazem baterias, que vai tentar carregar, esse aqui é o state of charge, que é o carregamento da bateria, carrega todas as exportações, carrega. O que quer dizer, logicamente, é que aqui, na demanda neta dessa casinha, que verde quer dizer que você está importando da rede, a vermelho você está exportando para a rede, porque você está carregando toda essa potência aqui que está sendo gerada, que em tempo e energia, você não exporta, mas você chega um momento que, sei lá, umas 2 horas da tarde, nesse caso, onde você chegou no 100% da bateria, encheu, e depois, logicamente, a potência gerada por esse painel não tem demanda suficiente, vai para a rede, que chega quase aos 5 kW, não chega, uns 4 kW, vai lá. E isso se repete todos os dias. Por quê? Porque à noite, essa demanda não é tão grande para a bateria chegar ao zero. E depois você enche e não chega a zero. Tem dias que você consome mais, mas mesmo assim, no dia seguinte, você enche de novo. Nando, mas coloca uma bateria maior. Não. Bateria maior quer dizer que você vai ter 3 dias que talvez você absorva toda essa potência que você está exportando. Mas no dia 4, você vai começar a ter o mesmo problema. Então, a filosofia de controle dessas baterias cria ainda todos esses fluxos reversos. Não interessa se agora esses fluxos reversos, ao invés de ter 5 horas, agora a gente tem 3. Você precisa de 1 minuto de problemas. Entendeu? Então, as baterias aqui não estão funcionando. Nando, será? Não está funcionando. Bom, vamos ver com uma rede. Porque essa simulação aí era só de uma casinha. Então, vamos ver com essa mesma rede que a gente estava colocando. Agora, vamos colocar baterias em cada uma das instalações fotovoltaicas para diferentes penetrações. Beleza? Então, vamos lá. Esses que são os resultados estocásticos. Então, se a gente utilizar as baterias, que é OTS, nesse off-the-shelf, da prateleira, nesse caso aqui, a gente consegue uma penetração de 60%, ou seja, aqui os consumidores que não têm problemas ou que têm problemas de tensão, começam a aparecer significativos 60%, que é bastante similar só com os painéis fotovoltaicos. Não, mas aqui o que você está mostrando é que realmente os efeitos da tensão os efeitos negativos, né, são diminuídos. Sim, mas não estão eliminados. Sim, a bateria ajuda, mas não significativamente. O que acontece com o congestionamento das linhas da média tensão, os transformadores, nesse caso aqui das linhas de média tensão? É o mesmo efeito. É muito similar a não ter baterias. E isso é ruim, porque a gente tem um elemento que é super inteligente, que são as baterias, que, se controlado de uma maneira distinta, talvez a gente poderia ter benefícios não só para esse consumidor final,
porque, logicamente, eles estão diminuindo significativamente a conta de eletricidade, mas também para a rede. Por que a gente tem que pensar na rede? Porque qualquer coisa que a gente colocar na rede, a gente tem que ser reforços, novas tecnologias, o que for, é um custo que depois vai ser passado para a gente, para pagar na conta de luz. Então, as baterias ajudam sim, mas a ajuda não é tão significativa. Vejamos aqui em tempo serial, para vocês entenderem esse efeito, porque isso aí é estocástico no slide anterior. Aqui vamos ver uma penetração de 100%. Então, todas as casinhas, mais de 4.000, com o painel fotovoltaico na esquerda, e essas 4.000 casinhas com painel fotovoltaico também com baterias na direita. Essas são as tensões. O que acontece com painéis fotovoltaicos, a gente já viu antes, então, logicamente, vamos ter esses problemas de tensões, né? Porque 100% é bastante alto, é uma coisa que nunca vai acontecer nessa rede particular, mas é simplesmente para ilustrar o problema. Se a gente colocar baterias, diminui o problema de tensão para muitos consumidores. De 18% de consumidores com problemas a 10%. Diminuiu. Mas ainda temos muitos consumidores com problemas. A bateria está funcionando? Está funcionando. Por quê? Se vocês olharem aqui na noite, vocês podem comparar a tensão sem bateria e a tensão à noite com bateria. Não tem queda de tensão. Por quê? Porque não tem importação. Ou seja, a bateria está funcionando, está fazendo o que é feita. Foi planejada para fazer isso. Mas para a rede, a bateria não foi planejada para a rede, o controlador. Então, estamos tendo esses problemas de tensão, mas a bateria está fazendo o que tem que fazer. Se vemos uma maneira do congestionamento que está acontecendo na rede de média tensão, o que vemos aqui são esses fluxos reversos na esquerda dos fotovoltaicos só, que logicamente, na forma agregada, vão afetar esse alimentador de média tensão aqui bem em cima. Se a gente colocar as baterias, esse problema diminui um pouco, mas ainda é existente. Então, o que a gente faz? Bom, primeiro temos que entender o problema. O problema aqui, esse aqui é um box plot, de novo para esses 100% de baterias e painéis fotovoltaicos, onde vemos que para todos esses consumidores, as baterias chegam a encher 100% a 1 hora da tarde, mais ou menos, aqui nesse caso. E também não se descarregam à noite. Ou seja, temos esses problemas de que não são descarregadas à noite e se enchem muito rápido durante o dia. Bom, então as baterias não vão ajudar tanto. Mas se a gente colocar um controlador mais inteligente, será que a gente pode achar um ponto médio? Bom, sim. Aqui o que eu vou apresentar é um controlador que a gente chama de Network Smart, inteligente para a rede, onde é um controlador totalmente descentralizado, que dá para colocar na bateria, não precisa de comunicação, não precisa de computação centralizada, não precisa de modelos de rede, não precisa de nada. É um controladorzinho como um controlador que já tem a bateria, só um controlador um pouco mais interessante. A maior parte aqui a única informação que é diferente, porque a demanda, a bateria tem que ter, a geração fotovoltaica tem que ter, o estado da carga, o state of charge da bateria tem que ter, essas são coisas que o controlador faz, mas o que a gente vai colocar é a irradiação de céu claro. Que é isso? Simplesmente, não sei se vocês conhecem, mas a irradiação, a gente, em qualquer ponto do planeta, a gente pode quantificar qual que vai ser a irradiação para cada ponto do planeta, a gente pode quantificar isso de uma maneira extremamente precisa nos próximos 100 anos. É por isso que quando você, todo dia, você acorda e você vê no celular, você pode ver qual que é o minuto que o Sol vai sair e também qual que é o minuto à tarde que o Sol vai cair. Isso é simplesmente a astronomia, e a gente pode predizer isso extremamente bem para qualquer ponto do planeta. Logicamente, o que não está podendo predizer é quantas são as nuvens que vão passar, né? Mas por isso é que chama de irradiação de céu claro. Com essa irradiação de céu claro, a gente tem os tempos e a forma de qual que seria essa geração máxima que vai acontecer. E com um controlador um pouco mais inteligente, não vou entrar nos detalhes porque é um pouco mais complicado, tem os papers, tem a patente aqui e tal, a gente pode fazer um carregamento proporcional, que vai fazer com que seja mais adaptativo ao que está acontecendo. E à noite também a gente vai descarregar. Vamos ver o que acontece então, com uma simulaçãozinha. Deixa eu fazer o pointer aqui e aqui.
Então, nessa simulação aqui, o que vamos apresentar, de novo, uma demanda da casa, a mesma geração, mas a bateria utilizando outro tipo de controlador. Nesse caso aqui, esse controlador está descarregando à noite e carregando proporcionalmente com a irradiação de céu claro. E o que acontece aqui é realmente que a gente consegue descarregar até 0%, e sim, chega a carregar até 100% também, mas carrega 100% bem mais tarde, o que permite que esses fluxos reversos sejam sempre menores. O fluxo reverso máximo que agora a gente vê é de ao redor de 2,5 kW, não os 4,5 kW de antes. E isso pode fazer uma diferença muito grande para a rede. Vejamos aqui o que vai acontecer com a rede. Então, quando vemos as simulações com a rede, que a gente já tinha apresentado, com o NetherSmart, o que acontece é que aqui temos agora umas tensões que não passam do valor máximo e que é ótimo também. Agora, tem outros efeitos também, porque se vocês começam a ver aqui no... Deixa eu pegar o laser. Tem aqui também essa parte aqui que quer dizer que temos tensões maiores do que você normalmente veria à noite. Por quê? Por causa do fluxo reverso das baterias descarregando-se à noite também. Agora, isso é bom para a rede ou não? Bom, definitivamente bom para a rede em termos de tensão. O que acontece com a parte da utilização dos ativos? Bom, também já não existem esses fluxos reversos tão altos e quer dizer que não temos problemas de sobrecarregamento, que é ótimo. Agora, se a gente ver isso estocasticamente para diferentes penetrações, o que vemos aqui que esse tipo de controlador pode solucionar todos os problemas para todas as penetrações, em termos de tensões, e a utilização dos ativos, logicamente, é sempre menor do 100%. Esse é um controlador totalmente descentralizado, não precisa de informação, não precisa de otimização, não precisa de nada, é uma coisa simplesmente inteligente. Então, dá para fazer isso. Logicamente, essa apresentação que eu estou fazendo aqui não é para promocionar essa patente em nenhum controlador, é simplesmente para falar que se a gente fizer uma coisa inteligente com as baterias, a gente pode solucionar esses problemas. E o que acontece como consumidor final? Será que a bateria agora vale a pena para esse consumidor final? Bom, esse índice aqui que eu estou apresentando, a gente chama de índice de dependência da rede. Se você não tiver painel fotovoltaico, não tiver bateria, a sua dependência da rede é 100%. Tá? Então, no momento que você colocar fotovoltaicos aqui, bom, aqui nesse estado de Vitória, aqui na Austrália, bom, dependendo da estação, você vai reduzir sua dependência, que quer dizer, vai reduzir sua conta de eletricidade significativamente. Mas no momento que você colocar baterias, essa conta cai massivamente, cai muito. Agora, se utilizar esse controlador inteligente que a gente está falando, você não vai conseguir os mesmos benefícios das baterias sendo controladas hoje em dia. No entanto, o benefício não é tão diferente. E considerando que a rede não vai precisar de outros investimentos, o benefício, digamos, global, pode ser até mais interessante. E o que aconteceria se a gente colocar esse tipo de controlador das baterias para o sistema de potência como um todo? Vocês podem ter já se familiarizado com o duck curve. O duck curve aparece com a cabecinha aqui do pato, né? Quando você começar também a aumentar a demanda. Aqui a gente não aumentou a demanda, é simplesmente a mesma demanda. Mas o que quer dizer é que no momento que a gente colocar muitos consumidores residenciais, comerciais e tal, só com fotovoltaicos, a gente vai ter essa barriguinha do pato, né? Que quer dizer uma demanda que está caindo tanto que pode criar problemas para o sistema, porque você está removendo, né, a geração convencional e pode ter muitos problemas, né, se tiver uma falta, o que for. Isso aqui tem muitas implicações comerciais, né, e técnicas para o sistema como um todo. Se você colocar baterias normais, bom, o que você tem é a demanda máxima reduzindo e a barriguinha do pato ainda sendo bastante alta. Ou seja, você tem outros problemas que não são tão legais. Você tem menos demanda e você tem ainda a barriguinha do pato. Se você colocar essas baterias com um controlador mais inteligente, você consegue esse tipo de perfil. E a gente chama do platypus, a curva de platypus. O platypus é um animal da Austrália, vocês podem colocar no Google, porque é aqui plano. Ou seja, tem benefícios para o sistema como um todo. Bom, vou concluir porque já tem mais de 50 minutos aqui. Para entender realmente e quantificar o hosting capacity, é importante fazer modelos bastante avançados da rede de distribuição. Tem que ser tempo serial, tem que ser trifásico, tem que ter muitos aspectos realistas para a gente ter uma ideia do qual é o hosting capacity de uma rede determinada. E não pode ser determinística, tem que ser estocástico.
se realmente quer quantificar os diferentes aspectos dessa análise. Importante analisar os diferentes aspectos de qualquer solução. Se a gente só fosse focar nas tensões, a gente não poderia ter visto o que acontecia com a parte dos fluxos reversos no momento que a gente utiliza a potência reativa dos inversores. Então, a gente tem que considerar os diferentes aspectos da operação das redes. Enquanto os inversores inteligentes, bom, não vou repetir, porque a gente estava colocando, né, que o vol-watt funciona se for mais estrito, né, mas o vol-var vai depender se é efetivo ou não, dependendo do sobredimensionamento dos inversores. E enquanto a parte de armazenamento, bom, as baterias com controladores hoje em dia, normais, que a gente foi conseguir agora, né, de comprar uma bateria hoje em dia, bom, não são tão legais para a rede, infelizmente. Não vão aumentar o hosting capacity. No entanto, não quer dizer que a gente não pode colocar novos controladores. Um requerimento, né, um standard, que faça com que esse controlador consiga fazer, né, um ponto médio entre fazer o máximo para o consumidor final, mas também não afetar a rede. Porque isso é uma tecnologia super flexível. Afinal, qualquer solução tem que ter uma análise não só da parte efetiva técnica, mas também, logicamente, o impacto nos consumidores, praticalidade, etc, etc. Bom, com isso, vocês podem fazer o Google dos papers, dos relatórios que a gente tem, no IEEE PS Research Center também, no Smart Grid Research Center. Tem uma série de relatórios, um projeto com os webinars em inglês também, que a gente está fazendo para aqui uma companhia na Austrália, com o apoio da Australian Renewable Energy Agency, ARENA, e está tudo público. Esses são os relatórios mais avançados que a gente já fez enquanto ao hosting capacity, com muitas soluções, e também vai incluir o custo, que a gente está terminando esse relatório na semana que vem. Bom, antes de finalizar e ver as perguntas, agradecer ao Andreas Procopio, Kyriakos Petrou, o William Nagmanso e o Michael Liu, que são pessoas que estão envolvidas nesses projetos de diferentes maneiras. O Andreas e o Kyriakos já não são parte do time, mas o William e o Michael ainda são. Agradecer à Universidade de Melbourne, à Universidade de Manchester, que também sou parte, e à companhia Osnet Services. E com isso, Bruno, vamos para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Nando. Excelente apresentação, né, como sempre, né? Muito interessante, com muita coisa, muita informação importante para a gente da aplicação, né, e das análises de problemas reais. Até comentário aqui, alguém já... Paulo montou análise incrível, né? Já estou comentando aqui do chat, você fazia parte da análise. Mas vamos às perguntas, né? Tem a primeira pergunta aqui do Leonardo Bittencourt: as baterias são de chumbo ou de lítio? Normalmente as baterias hoje em dia de qualquer marca que você comprar residenciais são de lítio, lithium-ion. E ainda ele, né? As baterias, na slide 33, as baterias não resolvem o problema, pois, na verdade, são sistemas PV que são sobredimensionados para o consumo dos clientes? Ou seja, as baterias dos sistemas PV poderiam ser menores, por causa disso o impacto também seria menor? Pode perguntar de novo, Bruno? Se na verdade, não são os sistemas PV que estão sobredimensionados para o consumo do cliente. Não, é difícil falar isso. O sobredimensionamento do sistema de PV é uma questão econômica. Ninguém vai colocar uma coisa sobredimensionada na sua casa. Ok? Alguém vai começar a fazer as contas, né? Ou se você quer comprar tecnologia, né? Só fotovoltaicos, esqueça das baterias, você vai perguntar, né, aos instaladores e eles vão falar quanto você consome, se consome de dia, não, se consome à noite, que tipo de consumidor, tem um feed-in tariff, tem na tua região algum pago por exportações ou não. Então, todas essas condições são muito específicas de onde você mora. Uma vez que você tem essas condições, você vai determinar qual que é o tamanho de painel fotovoltaico mais adequado para você. Ou seja, falar que as pessoas estão sobredimensionando, não. Depende. Depende de todos esses fatores. Por exemplo, aqui na Austrália, no Havaí também é bastante comum. Você não pode ter exportações aqui na Austrália, mais de 5 kW por fase. Ou seja, você fala, então não dá para colocar mais de 5 kVA, um inversor de 5 kVA. Bom,
o que as pessoas estão fazendo, eles colocam inversor de 5 kVA, mais a instalação dos painéis de 8 quilowatts, porque tem casas grandes. Por que eles fazem isso? Já fizeram as continhas de que essa geração vai ser boa, porque existe também o feed-in tariff aqui, tem um pago pelas exportações. Ou seja, esse sobredimensionamento só vai depender das partes do aspecto econômico relativo a essa casa e na localidade onde essa casa reside. Ou seja, não posso generalizar, tudo vai depender dessas condições econômicas. Esse sobredimensionamento da pergunta ou é o sobredimensionamento do KVA por causa, no exemplo da Itália, por causa dos reativos? Eu não sei. Já não sei. Bom, só para comentar da parte do sobredimensionamento da Itália, as estimativas que colegas na Itália me falaram é que, por mais que eles colocaram como requerimento, né, que qualquer instalação tenha um inversor sobredimensionado de 10% para ter reativos, porque eles estão utilizando o estándar do Volt-VAR também, tem um custo não de 10%, tem um custo aproximadamente de 4 a 5% mais do que custaria normalmente a instalação completa. Ou seja, tem um custo extra mais, se isso ajuda a rede, bom, por isso que eles resolveram fazer isso. Mas essa não é uma decisão das casas, isso é um requerimento, né? Com certeza. Uma outra pergunta do Paulo Raimundo: qual a visão do pesquisador em relação à problemática do fator de potência, com relação ao fluxo de potência reverso alimentador? Em suas pesquisas foi feita alguma análise do tipo? Os inversores inteligentes poderiam solucionar esse problema do fator de potência também? Bom, vamos aos poucos. Por que o fluxo reverso é problema? Não tem problema em si. Os transformadores de distribuição, eles são bidirecionais. Tá? O sistema de proteção nos transformadores de distribuição, nos de baixa tensão, é super simples. Normalmente são fusíveis. Ou seja, não existe problema nenhum em ter fluxo reverso. Na parte da subestação primária, bom, normalmente eles vão poder ter fluxo reverso, mas vai depender também do tipo de controlador do LTC na subestação primária e também do sistema de proteção. Mas hoje em dia, a tecnologia existe para fazer com que seja bidirecional. Na verdade, já em muitos países que têm penetrações relativamente modestas e altas também, os fluxos reversos estão sendo vistos na subestação primária. Então, tudo que eu apresentei aqui era mais para ver a baixa tensão indo para a média tensão. Não, está indo da média tensão para a transmissão já. E isso acontece quando tem um dia muito ensolarado em lugares onde tem muitas instalações residenciais. Isso é um problema? Bom, para a rede de distribuição, só vira um problema se as tensões são muito altas, porque isso vai criar com que os consumidores finais liguem, né, para a companhia e falem: minha tensão é muito alta porque meu inversor abriu, né, porque é muito alta, então não estou gerando. Então, essa que é a complicação. É um problema se esse fluxo reverso é tão alto que vai abrir os sistemas de proteção, né? Mas se o fluxo reverso não é tão alto assim que cria problemas de tensão ou cria problemas de condicionamento, não existe problema. Agora, se estamos falando do sistema como um todo, e esses fluxos reversos fazem com que a gente não tenha a geração convencional tradicional ou tenhamos problemas de frequência, esse é um outro problema, o problema da transmissão. A distribuição é separada. Entendeu? Então, o que eu quero falar é que o problema do fluxo reverso tem que ser entendido para os diferentes aspectos do sistema de potência. Na distribuição, é realmente sobretensão, congestionamento, principalmente, e proteção também, mas proteção é relativamente simples de solucionar. Mas, pronto, se você não tiver muito fluxo reverso, você pode manejar o fluxo reverso, não tem problema em si. Ótimo. Maurício Perange, saudações, obrigado ao Nando pela excelente palestra e ao Bruno pela organização e convite. Até a próxima. Então, bom também de ressaltar, né, os agradecimentos. A Thalita, primeiramente, obrigado pela palestra, foi excelente, obrigado pela apresentação da Cindy. Minha pergunta é se tem estudos com veículos elétricos em vez de baterias. Com veículos elétricos. Veículos elétricos? Sim, lógico. Sim. A gente tem trabalhado com veículos elétricos, estamos começando a trabalhar mais, agora que a Austrália está começando a ter mais adaptação.
A dotação. Bom, tem mais pessoas com carros elétricos. Sim, temos estudos também, mas um carro elétrico é diferente, né? O carro elétrico, sim, tem uma bateria, logicamente. Hoje em dia não existem muitas opções de carros elétricos que injetam a potência, mas então quer dizer que o problema do carro elétrico é uma carga que se está mobilizando, então logicamente até que ponto a rede pode suportar, né, o hosting capacity dessa carga nova, né? Então aí os problemas vão ser sobrecarregamento dos ativos, logicamente similar com o fluxo reverso que eu estava falando, mas já não vai ser a tensão, né, a sobretensão, vai ser a tensão, a queda de tensão também. Esses vão ser, o problema ao mesmo tempo é similar, mas é diferente. E aí vai ter que começar a manejar os carros elétricos, desconectar ou diminuir esse carregamento, né? Sim, a gente tem trabalhos, você pode ver no website também, temos seminários aí, webinars aí também na parte dos carros elétricos. Ótimo. Eu vou pular aqui para o Q&A, porque tem muito tempo de pergunta. Eu vou passar para o Q&A agora, deixar do chat, se der tempo, a gente volta. Walter, ao utilizar a redução de tensão pelo TAP do transformador para aumentar o host capacity do alimentador, irá acarretar no aumento das perdas elétricas da rede, pois as correntes elétricas irão aumentar? As distribuidoras gostam dessa discussão? Boa pergunta. Sim, no momento que você começar a brincar com as tensões, você vai ter um efeito nas perdas. Absolutamente. Muito boa pergunta. No entanto, você tem que pensar quais que são as prioridades da região para a qual você está fazendo análise. No Brasil, eu sou muito, por causa dos colegas, eu sei que as perdas é uma coisa muito importante. Aqui não é. Aqui é bem mais importante fazer com que toda casa possa ter um painel fotovoltaico. Então, a prioridade política, se quiser, é bem distinta. Então, isso faz com que as prioridades técnicas sejam distintas. Não quer dizer que as companhias aqui não estão tendo incentivos para diminuir as perdas. Não é isso, eles têm, mas têm outras prioridades. Sim, tentando responder a sua pergunta, sim, vai ter um efeito em perdas, mas esse efeito vai depender, como você colocar esse efeito como companhia, vai depender muito de como essa companhia está colocando as prioridades, o que é mais importante. Mas sim, vai ter efeitos nas perdas, tem muita razão. A próxima agora é em espanhol. Vamos ver se eu consigo, né? Ver se ainda lembro alguma coisa em espanhol. La activação simultânea de volt-var e volt-var já se encontra expressa na regulação australiana? Só no estado de Vitória. Então, se você for aqui, qualquer um desses relatórios, você vai ver quais que são qual que é o link e tal, e como é que funciona, mas só existe no estado de Vitória. Na Austrália, é só o volt-watt, que reduz até 20%, e o volt-var tem os parâmetros, mas não precisa ser ativado. Em Vitória, é ativação simultânea do volt-var e o volt-watt. Só em Vitória. E minha curiosidade a tarifa aí é o que? Fixa? Time of use? Como que ela... Tarifa do quê? Do consumidor. Presta atenção. Vitória é o único... Fixa ou time of use? Vitória é o único estado aqui em Vitória que tem, todas as casas têm o medidor inteligente, o smart meter. Agora, temos o smart meter e sim, temos tarifas que diferenciam as horas de carga máxima com as horas normais. Mas a tarifa não é tão diferente, na verdade. Então, sim, temos tarifas diferenciadas, mas não, afinal das contas, eles ofertam preços fixos ou com coisas diferenciadas, mas não, vamos colocar assim, não é tão significativa a diferença de preços como para que eu mude como eu utilizo a consumo elétrico, né? Perfeito. O Francisco pergunta aqui, excelente palestra, obrigado. Na Austrália, com 13 gigawatts de fotovoltaica... Opa, peraí, fizeram uma pergunta aqui, ela acabou caindo. Mudou aqui. Deixa eu clicar nela aqui. Na Austrália, com 13 gigawatts de fotovoltaica e 38 gigawatts de carga, como se mantém estável a frequência, dada a intermitência da geração?
Excelente pergunta. Eu trabalho na distribuição, ou seja, se bem que a gente estava, no meu time, tem pessoas trabalhando também parte da frequência, e tentando entender essas relações, né, o que acontece na distribuição, como está sendo afetada a transmissão, né? Eu não sou um experto na transmissão. No entanto, eu posso dar alguns comentários aí. Sim, existem desafios grandes. No momento, não é tanto como para falar que existem problemas, não. Está chegando num ponto onde o operador do sistema, que chama AEMO, aqui, AIMO, Australian Energy Market Operator, está chegando ao ponto onde eles estão querendo colocar um standard onde o operador do sistema pode desconectar os sistemas residenciais remotamente. Então, sim, o ângulo dessa pergunta existem problemas? No momento, não, mas conforme comece a continuar essas instalações fotovoltaicas, os problemas vão acontecer, estão tão difíceis, e tanto assim que o operador do sistema vai querer desconectar os painéis fotovoltaicos. Ou seja, sim, existe uma projeção de problemas, infelizmente. Uma outra do professor Benedito Donato. É interessante a constatação de que a inserção de baterias com controles off-the-shelf não são eficazes para a rede. Na técnica Smart proposta, há algum impacto negativo na vida útil da bateria? É uma pergunta excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, dependendo do manufacturer, da companhia que cria a bateria, né? Eles têm diferentes maneiras de quantificar a garantia, né? A vida útil da bateria. Não vida útil, mas a garantia. A garantia é importante para a gente. Não é vida útil. Né? Ninguém fala de qual que é a vida útil do carro. É a garantia do carro, né? Mesma coisa com a bateria. Então, uma dos metrics que eles utilizam é o fluxo de energia, né? Ou seja, quanta energia é cíclica, in and out, no número de anos. E dependendo desse fluxo de energia, você tem uma garantia determinada. Eu sei que é meio difícil explicar, porque é a primeira vez que eu explico em português essa coisa aqui. Então, o que a gente fez uma estimativa de se começar a utilizar essa bateria, porque a gente está fazendo mais descargas, né? Se vocês perceberam, descargas à noite. Será que a gente está começando a utilizar mais essa margem, né, de energia que está sendo absorvida e depois injetada? E nossas quantificações mostram que em geral, não a vida útil, a garantia não é afetada. Em certos casos, sim, algumas baterias talvez, mas a grande maioria não tem esse efeito. Que é ótimo, né? Logicamente, que é ótimo. Mas sim, em geral, eu acho que é importante qualquer requerimento, estándar, que começar a utilizar a bateria de uma maneira diferente para também ajudar a rede, esses aspectos de vida útil, garantia, qual que seria o retorno ao investimento também, todos esses aspectos têm que ser considerados. O efeito no consumidor final tem que ser considerado. Similarmente, quando eu coloco o volt-watt, aqui não mostrei, esses relatórios, na verdade, eles mostram, na verdade, quanto curtailment vai acontecer no ano é importante para determinar se tua técnica de volt-watt é uma técnica que sim, funciona, mas afeta muito o consumidor, ou funciona e não afeta tanto o consumidor. Então, o efeito no consumidor é extremamente importante para qualquer solução. Perfeito. Ele até pergunta, a coparticipação do concessionário dos investimentos PV-BAT mais Smart Control não seria uma saída, uma proposta, uma estratégia possível? É complicado. É complicado, porque a gente já tem colocado essa discussão com as companhias de distribuição aqui em Vitória, e é complicado, porque uma companhia não pode falar aos consumidores finais, companhia nenhuma, sei lá, qualquer companhia no Brasil, eles não podem falar você pode ou não pode ter esse tipo de geladeira. Eles não podem falar. Mesma coisa com a bateria. Eles não podem falar, não, tua bateria tem que ter esse tipo específico de controlador. Esses requerimentos vêm de standards. E esses standards têm que ser colocados pelos reguladores, pelas organizações de standards de cada nação, de cada região.
Ou seja, é um processo complexo. Então, mas é similar com os estándares que a gente tem agora dos inversores inteligentes, porque agora se é forçado no Brasil, aqui não está, a utilizar o estándar que já foi definido. Então, o que eu quero falar é que, tipo, para esse controladorzinho que a gente está propondo aqui, no momento, é difícil para as companhias colocarem isso como requerimento. No entanto, no momento que os estándares vão aparecer similares aos os Volvo Functions que estão apresentando, vai ser uma possibilidade de que esses estándares coloquem certas considerações para que controladores similares possam ser utilizados pelas companhias, né? As companhias que fazem as baterias, não as companhias de distribuição. As companhias de distribuição simplesmente vão esperar que tudo funcione bem. Até emendando a pergunta do Edgar, que vem logo em seguida, vou resumir aqui. E a aquisição por parte do DSO, da bateria? Existe essa discussão? Todas essas baterias aqui, no contexto como foi apresentado, são baterias que são os consumidores finais comprando, que é isso que está acontecendo aqui na Austrália. O que acontece se essa bateria for subsidiada pela companhia? Sim, se for subsidiada, então você tem um momento aí que você falar, eu pago até, sei lá, R$ 1.000 pela tua bateria, te dou um desconto, qualquer bateria, mas você utiliza esse controlador. Lógico, sim, poderia ser uma oportunidade, né? Sem necessariamente controlar remotamente, não. Você coloca esse controlador aí, básico. Mas aí uma companhia tem que falar, né? Fazer os números. Se eu investir nessas baterias, subsidiar essas baterias, eu vou conseguir ter menos problemas de tensão, menos problemas de sobrecarregamento. Mas se eu não fazer nada com as baterias e ter que colocar novos transformadores, novos condutores, sei lá, OLTCs na baixa tensão, eu vou ter que investir. Mas se eu investir, eu vou ter mais retorno. Se eu tiver mais retorno, eu tenho mais ganhos, mais ganhos, né? Então, aí vai começar esse aspecto de o que é o melhor financeiramente falando para a companhia. E dependendo da região do mundo onde você estiver, muitas companhias não vão querer necessariamente ir para as coisas mais inteligentes, vão querer ir pelas coisas que vão dar mais dinheiro. Então, vai depender muito de como as companhias estão agindo de acordo à regulação e o contexto político de cada país. Ótimo. Vou fazer mais duas perguntas, que tem um monte aqui, né, Nando? Senão também a gente não tem outros compromissos. Então, vou fazer mais duas só, tá, Nando? Prometo que são mais duas. Uma pergunta aqui do Sérgio Zambrano. Parabéns pela apresentação. Existe um custo de capacidade que os consumidores com geração pagam à concessionária para superdimensionar a rede, principalmente com a flutuação da geração? Não entendi. Isso aí. Não existe um pago. Eu acho que a pergunta tem diferentes ângulos, se eu entendi bem. Existem países onde se está considerando que se você exportar, você paga, ok? Você paga porque você está exportando, está utilizando a rede como uma bateria, uma coisa assim. Em outros países, na Austrália, por exemplo, não existe um pago por você exportar. Você pode exportar, não tem problema. O que existe é uma limitação nos quilowatts de exportação. Hoje em dia é 5 quilowatts por fase. A grande maioria das casinhas são monofásicas, então você não pode exportar mais do que 5 quilowatts. E por isso que o inversor máximo normalmente é 5 kVA, porque logicamente você não pode exportar mais do que isso. No entanto, as instalações são maiores do que 5 kVA, os painéis são maiores em muitos casos. Mas não existe um pago por isso. Em muitos países do mundo, o que eles fazem é socializar o custo dos reforços na rede. Vamos supor que você tem uma redezinha muito residencial e aí começa a ter as pessoas que instalam painéis fotovoltaicos. A primeira, você vai falar como companhia de distribuição, sim. Segunda, sim. Mas vai chegar um ponto onde você vai falar, eu não preciso fazer fluxo de potência, eu já posso fazer uns cálculos básicos e eu estou achando que estou chegando ao meu hosting capacity. Nesse momento, você tem duas opções. Você pode falar, não tem mais instalações, ok? Ou você pode falar, bom, espera aí um pouquinho, vamos ter que fazer reforços para a rede.
Se você for fazer o reforço, esse reforço não vai ser o custo que esse consumidorzinho marginal, né, o que ia fazer a instalação, vai pagar. Esse custo vai ser passado para todos os consumidores residenciais. Ainda não dessa rede, dessa porção da rede, para todos. Essa é a socialização dos custos da rede de distribuição para os consumidores finais. Ou seja, os impactos da rede vão ter um custo, e vão ter um custo em todos nós. Se temos painéis fotovoltaicos ou não, vai ter um custo. Se temos carro elétrico ou não, vai ter um custo. Então, aí que começa a ficar um pouco complicado, né? Porque tem muitas pessoas que, por diferentes motivos, né, você não vai ter o carro elétrico, você não vai ter a bateria, você não vai ter o painel fotovoltaico, mas você vai terminar pagando por isso, né? Então, é justo ou não? Bom, isso tem que ser considerado, né, na parte dos custos e como é que a gente vai manejar todos esses recursos distribuídos no futuro. Vamos terminar então, Nando, com a pergunta do Marcelo, já que fiz um esforço aí para ele conectar. Então, aqui, boa noite, Bruno, parabéns pela organização e ao meu amigo Nando. Queria saber se há ou houve uma análise da vida útil das baterias com o uso dos controladores. Na verdade, já foi até perguntado, não tinha lido aqui. Já foi, de certa forma, você já até respondeu, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Com certeza. Então, bem, vamos agradecer ao Nando, né, pela excelente palestra, tinha mais umas 10 perguntas aqui ainda, mas como eu falei, a gente tinha combinado aí, senão a gente vai ter mais tempo de pergunta do que de palestra agora mesmo, né? Mas é sempre assim, sempre que o Nando, a gente tem a oportunidade de assistir o Nando falar, é sempre assim, cheio de perguntas, né? O pessoal interessa realmente, que, como eu disse no início, ele mostra os problemas reais acontecendo ali, as coisas do dia a dia, né? E os problemas que estão por vir, né, em sequência, então desperta muita atenção, né? Além do que o Nando tem uma característica que mostra sempre o aspecto prático, né? Ele esconde as equações, esconde os problemas, e toda vez que a gente pergunta muito, ele fala assim, então você leu o paper, né, Nando? É bem assim, né? Então, mas realmente é muito interessante a gente ver essas questões sendo apresentadas, né, da forma como estão sendo apresentadas. Então, mais uma vez, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade aí, né? Agradecer a todos que participaram com a gente. Um recado rápido, né? A gente vai ter um outro seminário ainda esse mês com o José Roberto Boasson, que é o ex-presidente do I3S Mundial brasileiro, né? Como eu falei, esse ano a gente priorizou as palestras em português. Então, a gente vai ter uma no dia 25, desculpa, dia 27, sexta-feira, às 15 horas, às 17 horas, desculpa, às 5 horas da tarde, tá? Então, é só deixar esse recado para vocês, né? Agradecer a todo mundo que participou, como eu falei, vi gente de tudo quanto é lugar, depois eu vi pessoas aqui de empresas, distribuidoras também estavam aqui com a gente, estavam conosco aqui, enfim, foi muito legal e mais uma vez, obrigado, Nando, pela disponibilidade. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos vocês por atenderem essa palestra. Bom dia para você aí. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Um abraço. Até mais. Um abraço a todos também. Boa noite a todos e bom dia ao não. Obrigado, Braulio. Mais.